Olá! Hoje nós vamos falar sobre herdabilidade e a fórmula do melhorista. Também um assunto que foi discutido na disciplina de genética quantitativa, ministrada para alunos de pós-graduação. Eu sou Luiz Firmino dos Santos Júnior e também faz parte desse trabalho o aluno Leonardo Mazeiro. Nós somos mestrandos do programa em Ciência Animal e Pastagens da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP, em Piracicaba. Essa disciplina é ministrada pelo professor doutor Antônio Augusto Franco Garcia, professor docente da Exalc USP. Este vídeo é um assunto complementar ao que foi apresentado no primeiro vídeo, onde falamos sobre a decomposição do valor genotípico. Agora nós vamos abordar estes dois outros tópicos, também para continuar discutindo sobre genética quantitativa. Os tópicos, portanto, que vamos abordar neste vídeo são herdabilidade e fórmula do melhorista. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a importância da herdabilidade. A herdabilidade ela é frequentemente utilizada por melhoristas de animais e plantas e também por geneticistas como uma medida de precisão de um teste ou de uma série de testes, cujo pesquisador vai utilizá-la especialmente para calcular a resposta à seleção. Interessante mencionar que ela também faz parte da fórmula do melhorista, a qual será discutida um pouco mais à frente. Uma questão central em biologia, que gerava e ainda gera bastante interesse de pesquisadores, era e é entender se uma variação observada para uma determinada característica é devido ao ambiente, a fatores ambientais ou a fatores biológicos. De forma que estudos sobre herdabilidade se tornaram imprescindíveis para poder entender essa questão. Quando se tem interesse em obter um valor de herdabilidade para uma determinada característica, esse valor vai depender da população em que ele foi obtido. Porque tanto os fatores de variação genéticos quanto os fatores de variação ambiental são específicos para cada população. Por exemplo, quando pensamos em variação genética, essa variação ela vai depender de alguns fatores, como a segregação dos alelos em uma determinada população, a frequência desses alelos, o modo de ação dos genes presentes nessa população, de modo que todas essas variáveis elas podem ser diferentes entre populações. E também a variância ambiental pode ser diferente entre populações, já que cada população vai estar presente em ambientes que vão sofrer influências climáticas, vão ter solos, temperaturas e etc., que serão distintas. Em suma, a herdabilidade para uma característica em uma determinada população não prevê a herdabilidade dessa mesma característica em outra população. Isso em teoria, porque na prática essas herdabilidades podem ser parecidas e muito próximas. Mas então, o que é a herdabilidade propriamente? Ela é uma proporção da variância fenotípica entre indivíduos de uma população devido aos efeitos que são genéticos, ou seja, que estão relacionados com a variância genética. E nós podemos dividi-la em herdabilidade no sentido amplo e no sentido restrito. Qual a diferença? No sentido amplo, a proporção da variância fenotípica é devida a uma proporção da variância de todo o genótipo, o que compreende a soma dos efeitos aditivos
dos desvios de dominância e também dos efeitos epistáticos. Ela é muito utilizada no melhoramento genético de plantas, onde se pode realizar propagação vegetativa e se gerar clones. E estes clones, eles vão ser geneticamente idênticos, portanto, as características que eles vão transmitir na propagação serão características genéticas idênticas, já que a variância genotípica não vai existir. Portanto, as variâncias que vão atuar serão as variâncias fenotípica e variância ambiental. A variância fenotípica, então, poderá ser calculada a partir da soma da variância genética mais a soma da variância da interação entre o genótipo e o ambiente dividido por M ensaios mais a variância residual dividido pelo produto da repetição vezes a quantidade de ensaios. Já a herdabilidade no sentido restrito é uma proporção da variância fenotípica devido à variância genética apenas da parte aditiva. Então, ao se trabalhar com a herdabilidade no sentido amplo, o melhorista estará trabalhando no melhoramento de clones, enquanto na herdabilidade no sentido restrito, o melhorista quer entender qual que é a influência da proporção do fenótipo devido a características quantitativas, ou seja, devido às características de efeito aditivo. Os valores de herdabilidade podem variar de 0 a 1 ou de 0% a 100%. E a grande maioria dos autores consideram que valores entre 0 e 0,2 ou de 0 a 20% são valores de herdabilidade considerados baixos, entre 2 e 4 ou 20% e 40% valores médios e acima disso valores de herdabilidade altos. Sendo que, como dito, isso pode variar segundo cada autor. Quando eu tenho uma alta herdabilidade, isso significa que a maior parte da variação observada em uma população estudada é causada pela variação dos seus genótipos. Ou seja, nesta população, o fenótipo de um indivíduo pode ser um bom preditor do seu genótipo. E se eu coloco isso em valores, como por exemplo uma herdabilidade de 0,7 ou de 70%, isso quer dizer que 70% da variação fenotípica observada é devido ao genótipo daquela população. Dependendo da natureza também de uma característica, essa herdabilidade pode ser mais alta ou mais baixa. Por exemplo, em características qualitativas, como por exemplo presença de chifre, um padrão de coloração de uma determinada espécie de animal e etc., essas herdabilidades costumam ser altas e sofrer uma influência menor do ambiente, enquanto que características quantitativas, como por exemplo produção de leite, são características que podem ter herdabilidades mais baixas e que variam mais de um animal, de uma população para outra, pois sofrem mais influências do ambiente. Agora, de uma forma um pouco mais visual, vamos observar nesse gráfico como funciona a herdabilidade com relação ao ganho de seleção. Pensemos em uma característica quantitativa qualquer de uma população com valor médio M. Ao selecionar os melhores indivíduos dessa população, nós vamos obter a média MS para essa característica, que será então a média dos selecionados. Ao reproduzir esses indivíduos, ao cruzá-los, a minha pergunta é: qual vai ser a média da progenie que será obtida a partir desses cruzamentos? Primeiro, para responder a essa pergunta,
vamos obter o diferencial de seleção, que vai ser a diferença entre a média dos indivíduos selecionados e os indivíduos da população original, representado pela letra S. E depois precisamos obter a herdabilidade, que neste gráfico é representado pela inclinação da reta ou pela tangente desse ângulo. A inclinação dessa reta é o que vai influenciar no quanto será aumentado a média de M para M1. Essa diferença de M para M1 é representado pelo valor de G, que é o ganho genético, que também pode ser chamado de ganho de seleção e representado por ΔΜ. Assim, obtemos estas duas equações, onde podemos calcular o ganho de seleção pelo produto entre a herdabilidade e o diferencial de seleção, ou podemos calcular a herdabilidade a partir do ganho de seleção dividido pelo diferencial de seleção. O que nos mostra que a herdabilidade e o ganho de seleção estão diretamente relacionados. Agora, nós vamos falar sobre a fórmula do melhorista, esta fórmula tão importante e tão utilizada, começando pela explicação de cada um de seus itens. O R é a resposta à seleção ou alteração na média do caráter por unidade de tempo. Para que possamos calcular a resposta à seleção, nós precisamos dos valores do σg, que é a variância genética, do valor de I, que é a intensidade de seleção, do valor de R, que é a acurácia de seleção, e do valor de L, que é o intervalo de gerações. Como dito anteriormente, que a herdabilidade fazia parte da fórmula do melhorista, aqui nós podemos ver de que forma ela faz parte. Para que a acurácia de seleção seja calculada, é necessário que se faça a raiz quadrada da herdabilidade. Lembrando que essa fórmula foi proposta por Luche, 1943. Ao calcular o R, então, ou seja, a resposta à seleção, ou também, em outras palavras, como dito anteriormente, a alteração na média do caráter por unidade de tempo, queremos encontrar qual é o ganho de seleção por unidade de tempo na minha população, o que pode ser obtido independentemente do método ao qual o melhorista utilizou para selecionar os indivíduos da sua população de estudo. Nesta equação, podemos observar que existem apenas 4 maneiras a qual o melhorista pode aumentar esse valor de R, esse valor de resposta à seleção. A primeira delas é aumentando a variabilidade genética dentro dessa população, pois aumentando essa variabilidade é possível que se tenha um aumento da possibilidade de outras e novas combinações entre os alelos dentro dessa população, de forma que possa surgir outros indivíduos dentro dela que se destaquem, que sejam superiores. E também, com esse aumento, a perda de genes favoráveis é diminuída e pode sim impedir que aconteça a fixação alélica. A segunda forma de se aumentar o valor de R seria aumentando a intensidade de seleção. Porém, esse aumento precisa ser feito com bastante cuidado, pois ao aumentar essa intensidade, também eu influencio de forma a diminuir a variabilidade genética. E também podendo gerar problemas com endogamia nas próximas gerações. A seleção genômica e a fenotipagem de alto rendimento tem sido bastante utilizada e tem servido como uma estratégia positiva para aumentar a intensidade de seleção.
A terceira forma de se aumentar esse valor seria aumentando a acurácia. Como a herdabilidade está relacionada com a acurácia, faz parte do cálculo da acurácia, aumentando-se então o valor de herdabilidade, consequentemente eu também vou aumentar o meu valor de acurácia. E como o valor de herdabilidade está sob o controle de melhoristas, fica mais fácil poder manipular este valor. E agora, por último, temos o intervalo entre gerações, que, ao contrário dos outros valores, ele precisa ser diminuído. Melhoristas de plantas têm utilizado a técnica de construir viveiros e também de realizar testes em outros hemisférios de forma a diminuir o intervalo entre um ciclo e outro ciclo de seleção. Enquanto que uma estratégia que tem sido utilizada por melhoristas animais seria a utilização de machos, porque, por exemplo, um touro ele pode inseminar milhares de vacas e uma vaca vai ter apenas um bezerro ao ano. Então, o touro ele tem a chance de ter um intervalo de gerações diminuído por poder gerar mais filhos, enquanto que a vaca vai ter um intervalo de gerações mais longo, porque ela vai gerar apenas um filho, uma progenie ao ano. Mas é claro que hoje em dia, com algumas técnicas que surgiram, como por exemplo transferência de embriões, já tem sido possível também aumentar o intervalo, diminuir o intervalo de gerações, também com fêmeas que tinham problemas de gerar apenas uma progenie por ano. A herdabilidade é uma medida adimensional simples da importância de fatores genéticos para explicar as diferenças entre indivíduos em uma população e permite uma comparação imediata de uma determinada característica entre populações e também de características diferentes dentro de uma mesma população. Essas comparações ajudam nas percepções sobre o entendimento da biologia do fenótipo e elas podem contribuir diretamente sobre a criação de plantas e de animais, permitindo previsões sobre a resposta à seleção tanto natural quanto artificial. Aqui finalizamos a nossa apresentação de hoje e muito obrigado pela sua atenção.